Carmo. Sandra. Nós já temos 24 anos de casados, né? E fomos convidados essa noite para estar aqui com vocês, para que a gente possa partilhar um pouco da nossa vivência de igreja, né? De casal e de igreja. Mas sei que já fizemos uma belíssima oração, mas eu gostaria que ficássemos de pé mais um pouquinho, tá certo? Vamos assim, diante de nós, assim, a gente sempre deve pedir com veemência, com vontade, que o Espírito Santo desça sobre nós. Eu costumo sempre, quando venho à frente para falar, seja dar um testemunho, seja alguma palestra, né, que a gente é convidado, a gente pede para que reze a oração do Espírito Santo, para que a gente possa, né, se fortalecer e também o Espírito Santo abra, né, o coração de vocês, né, nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Então, a gente foi convidado, né, para fazer esse momento com vocês, partilhar, na verdade, da nossa vivência de casal. Muitos casais, irmãos aqui, já que a gente tem vivência, graças a Deus, muitos outros conhecidos e outros que a gente está conhecendo agora, né? Quero louvar e agradecer a Deus pela presença de vocês aqui, que vocês possam, né, que a gente possa conversar um pouco. Na verdade, a gente vai só conversar um pouco com vocês sobre a nossa vida, né? Sobre o que a gente vivenciou como casal, como igreja, durante esse tempo que a gente está junto, né? Então, assim, a gente, como eu disse, a gente já tem 24 anos de casado, né? Parece, vamos fazer 25 já no próximo ano, né? Já é botas de prata, né? Todo mundo, às vezes a gente anda aí pelas paróquias e o pessoal só faz, mas vocês, 25, vamos fazer 25 anos de casado sério, graças a Deus. Então a gente tem a gente começou muito cedo como igreja, né? Eu, a Sandra, né? Você pode contar um pouco da época de São Pedro. A gente, aqui acho que algumas pessoas já me conhecem, da Capela de São Pedro, né? Eu comecei a minha vida lá, como igreja, e depois que a gente começou a namorar, muito novo, eu e o Cuca, a gente ainda permaneceu por lá por muito tempo, né? Ajudando na capela e na festa, né? E depois que a gente se mudou do bairro, que a gente casou, nós continuamos ajudando lá, né? Bem pelo bom tempo, né? Nós casamos muito novos, né? Com 17 anos, eu com 18. E a gente sempre costumava, eu estava até comentando ontem quando o Padre falou da importância da gente ir à missa aos domingos. Então, assim, desde que a gente começou a namorar, que o domingo era sagrado, a gente ia mesmo para a missa, não era invenção não, a gente ia mesmo para a missa, tá? A gente começou a ir para, a gente sempre ia, eu ia, levava ele, depois ele começou a ir também, e começamos nosso trabalho de igreja na Capela de São Pedro, e depois, quando a gente fez o ECC há 15 anos atrás, começamos a nossa vivência de igreja já aqui na Paróquia São Francisco e principalmente no ECC, né? Com as famílias, já fomos da Pastoral do Batismo, fomos da Pastoral do Dízimo e já fomos do financeiro da paróquia, né? Devido ao trabalho do Franciscano. A gente passou um tempão aí ajudando os padres nessa missão, né? Como casal finança da paróquia. E depois que a gente assumiu o ECC, a gente ficou
pouco mais resumido e deixamos um pouco a paróquia daqui para servir a diocese, né? Bem, assim, ela resumiu um pouco da nossa vida, é só que a gente viveu muitas coisas durante esse tempo, né? Todo casal novo, muitos aqui também casaram novos e sabem as dificuldades que a gente teve como casal, dos problemas que acontecem na vida conjugal, né? E a gente tem, assim, a certeza absoluta que Deus esteve junto com a gente para superar esses momentos, né? Essa nossa vivência de igreja foi, assim, uma fortaleza para que a gente pudesse superar e vivenciar e estar aqui hoje, né, dando esse testemunho. Eu tive, assim, algumas experiências mais fortes com Nossa Senhora, né? Quando o Valdemir me convidou, eu fiquei assim, o que será que eu vou, né, falar? Porque a gente já, às vezes, quando a gente vem falar na frente, geralmente é para casais. Diante dessa minha, quando a gente passou pelo ECC, a gente teve, assim, descobriu uma vocação de estar servindo, mas servindo assim diante de casais, né, Sandra? A gente se sente muito confortável. Então cada um, seriam os dons que cada um de nós temos, todos têm, né? Se você disser, não tenho dom nenhum, não sei fazer nada, isso não é verdade. Todos nós temos um dom e temos que acreditar nisso e colocar nas mãos de Deus para que Ele possa, né, acender esse dom na gente e a gente tenha, né, coragem, né, e determinação para poder estar passando essas mensagens para frente. Então Deus colocou na nossa vida e na nossa família essa lição de casais com Cristo. Diante disso veio muitas dificuldades. Então cada momento que a gente passava ou que a gente estava à frente de uma determinada situação, pareciam umas coisas que aconteciam, problemas e dificuldades para que a gente desistisse, né? Logo que a gente casou, eu gostaria de contar para vocês o meu primeiro contato, assim, um momento difícil de se explicar para mim, que foi esse primeiro contato que eu tive em relação à Nossa Senhora, certo? Aos 17 anos atrás, meu irmão, ele teve um problema muito sério de tumor na cabeça, certo? E eu acho que nunca nem comentei isso com ninguém, porque eu sou muito discreto, os meninos me conhecem, sabem, e a gente, eu não costumo ficar, né? Mas assim, nesse momento eu me senti tocado para falar de algumas coisas que aconteceram na nossa vida, com o intuito, assim, de trazer para vocês o que Deus fez na nossa vida, o que Deus faz na vida de todos. Então ele teve esse problema de tumor na cabeça, ele era muito jovem, tinha 11 anos, e em um momento de alegria, um aniversário que a gente estava, a aniversariante muito devota de Nossa Senhora fez um momento de entrada da imagem de Nossa Senhora. Então eu estava muito bem, né, até o momento, e quando ela entrou, me lembro até a música, que era uma música de Roberto Carlos, que era uma data comemorativa, ela estava louvando e agradecendo a Deus, né, que Nossa Senhora está pedindo. E aí ela entrou Nossa Senhora, e assim, sem nenhuma explicação, eu comecei a me sentir mal assim, por dentro, né? Comecei a chorar muito sem controle, não tinha um controle, né? Até que eu chorei muito, né? E eu saí, fui pro banheiro, fiquei até envergonhado e tudo, porque, né, no momento eu não sabia, e eu via depois é que eu fui entender naquele momento que Nossa Senhora estava me mostrando, né, o que ela faria na vida do meu irmão, né? Que a gente pensava que ele não tinha realmente cura. Então, ela tocou no meu coração até hoje, né? E sempre eu serei devoto Nossa Senhora, né? Tenho Nossa Senhora tatuada em mim. E assim, a gente quer mostrar para vocês essa confiança
eu trouxe desde essa época e ela curou meu irmão, né? Minha mãe, todo mundo sabe quem é a Carminha, muito, né, de igreja e tudo, e ela assim, ficou meses e meses com ele no hospital, mas ele foi curado, fez 2 cirurgias e hoje está aí com o filho, já nasceu agora, né? Tá muito bem, graças a Deus. E ele ainda tem mais um detalhe, né? Que quando ele fez a cirurgia, fez todo o tratamento, passou uns 3 meses, eu acho, internado. Quando a Carminha voltou com ele para casa, que ele teve de novo e foi fazer um novo exame, o médico disse que ele era maligno e que ele tinha que fazer quimioterapia. Quando foi tudo preparado para ele ficar na casa de apoio, né, que era o Peter Pan, acho que todo mundo conhece, que é no câncer infantil, onde fica as crianças com câncer infantil, né? Aí a Carminha preparou tudo, né, para ir, tudo e foi. No dia de começar, ele foi para fazer os exames e tudo, e quando chegou lá, ele não tinha mais câncer. Ele não tinha mais nada. Estava curado. Nas nossas orações. Então, gente, assim, é a fé que traz essas transformações, né, na nossa vida. E nós, assim, depois de casar, temos muitos momentos difíceis, como eu falei, e tudo. E com os nossos filhos já crescendo, não foi diferente. Gostaria também de partilhar com vocês, né, esse momento que a gente viveu, de um momento de você não ter, não deixar, não desistir de Deus, na vida de você, e na oração, nem para você e nem para aqueles que são seus, não digo só os seus filhos, porque a gente que está aqui, eu tenho certeza que a gente que está na igreja, todo mundo diz, olha, reze por mim, né? Você está rezando diante do Santíssimo, reze para a minha família, reze para os meus filhos, para que eles possam sair de uma situação tal, de uma situação. E eu pelo menos recebo muitos esses pedidos de oração. Reze por fulano, reze por ciclano. Às vezes a gente já sabe, você devia, né, rezar e tudo, mas a gente tem que rezar, né? Tanto, né, que é verdade que, assim, uma experiência que eu tive com meu filho Ítalo, hoje ele tem 18 anos. E nessa missão que a gente assumiu, já até o ano passado, fazia 8 anos que a gente estava à frente do Encontro de Casais com Cristo, certo? Muitos aqui nem sabem, né? Porque a gente também, como a Sandra disse, era em toda a diocese que a gente estava, né, participando e articulando, porque o Encontro de Casais com Cristo, a gente precisa desses momentos de articulação. Quem já vivenciou sabe, e eu não vou dizer aqui porque tem outros que já vão vivenciar, né, se Deus quiser, e que, assim, exigia muito da gente, muito. E aí vocês tiram, quem tem filho adolescente, dali dos 13 anos até os 18 anos, para a gente se doar e colocar na mão de Deus para ele falar, para ele segurar as pontas em casa, porque a gente era um propósito da gente, a gente colocava Deus em primeiro lugar. Então, mas não foi fácil. Parece que o encardido fica ali, né, à espreita de um vacilo, de uma situação, e vai querer buscar. Quando ele não consegue atingir você, ele vai naqueles que você ama, né? E muitas situações, algumas situações a gente viveu com eu falo dele, né, porque foi nas situações mais fortes, mas tem as nossas filhas, que hoje todos moram em Fortaleza. A gente mora aqui, só eu e ela, mas que todos eles estudam e moram lá em Fortaleza. Mas ele não queria ir, ele ficou por aqui. Não queria ir de jeito nenhum para Fortaleza. Então, a gente assumiu essa missão, e muitas vezes a gente tinha que viajar e estar longe. E acabou que ele acabou em más companhias, certo? E é difícil, né, falar isso aí.
Mas foi assim, a força da nossa oração que segurou, né? Aí a gente teve, para vocês terem ideia, não vou contar os detalhes, porque eu ainda não conversei com ele sobre isso, porque precisaria dele autorizar, né? Mas teve momentos da gente ter que tirar ele daqui, né? Então, a gente passa isso para vocês, mas que a gente nunca desistiu na oração. Mas aí, teve um momento que eu vacilei na oração. Meu filho até os 16 anos nunca tinha quebrado uma unha. Apesar de ser muito danado, porque ele era danado, ainda é, né? Não vou dizer que meu filho é santo, que ele não é, ele é danado, né? Mas eu tenho certeza que a vivência que a gente teve de igreja, ele tem Deus no coração dele. Ele tem Deus no coração dele, né? Eu sinto isso com as atitudes. Ele é uma pessoa boa, amável, né? Gosta de abraçar, de ter amigos e tudo mais, né? Talvez isso, né, foi usado contra ele, mas que a gente continuou rezando e tudo mais, mas teve um momento que eu vacilei, como eu disse. Um dia ele estava na rua e eu disse: olha, venha para casa, 1h da manhã. Não, já vou, estou aqui, vou já para casa. Bem, sem ter nenhum problema. Aí apareceu uma pessoa e disse: olha, vamos comigo para tal canto. Aí ele foi e acompanhou essa pessoa. E eu disse, deu 2 horas, liguei de novo: não, pai, só estou aqui com fulano e tal, vou já embora. E eu já comecei a me zangar, né? Porque a gente quer, pai, mas a gente se zanga, olha, venha e tal. E sei que quando foi 3 horas, e eu sempre, todas as noites, eu dizia: vamos rezar para que ele volte em paz, para que ele saia, mas que venha em paz. E nesse dia, às 3 horas da manhã, eu disse: eu não rezo mais por ele. A gente, essa última ligação que ele fez, aí eu disse, eu olhei para ele, eu estava dormindo, acordei, olhei para ele e disse: o que foi? O Ítalo? Aí ele disse: foi. O que aconteceu? Ele disse: pronto, a partir de hoje eu não rezo mais por ele. Vou deixar ele fazer o que ele quiser. Aí eu só segurei na oração e disse, e não disse nada na hora para ele, né? Porque eu sabia que ele estava zangado, mas eu fiquei com meu coração apertado e comecei a rezar e disse para ele que a gente não podia desistir, que a gente não pode desistir dos filhos da gente. Alguns minutos depois, 20 minutos depois, o celular tocou de novo. E quando o celular tocou, ele só disse assim, levantou e disse: vamos, tenho que sair. Eu disse: o que aconteceu? O Ítalo levou uma queda de moto. Aí, assim, gente, eu não imaginaria que eu tinha tanta força, porque eu fiquei calma, tranquila, só fui levantar, olhei pro quarto. Tem uma prateleira lá que ele sempre deixa a carteira dele com o documento. Olhei, não estava. Eu disse: ele deve ter levado o documento. Aí a gente só fez pegar o carro, fomos para Fusé. Quando a gente chegou, eu rezando aqui, né, e não encontrei um carro, não tinha nada no meio da rua. Cheguei na Fusé e não tinha uma ambulância na frente. Eu disse: será que já levarei para Fortaleza? O que aconteceu? Pelo aquele primeiro vidro da Fusé, que eu já vi ele de costas sentado. Eu disse: ele está bem, está sentado. Aí a gente entrou, né? E ele, assim, eu acho que ele estava assim, tão assim já, de tanta gente pedir e tudo, que quando ele levantou, que ele já veio para dizer que a culpa não tinha sido dele, aí ele já quis foi dar um murro nele. Aí eu disse: calma, não é assim. Aí a gente já viu ele cheio de sangue e tudo, e aí o que a gente já foi, porque ele não pode ficar aqui, ele tem que ir para Fortaleza, porque eu já vi que aqui não tinha condição, né? E aí ele já foi se tranquilizando e tudo, já foi falar com o médico, e já não demorou nada, eu já só fiz pegar o carro em casa, vestir roupa e tudo, e peguei os documentos e a gente foi para Fortaleza com ele, né? E assim, mas em nenhum momento
nós deixamos de rezar e deixamos ele do lado, né? Eu aqui rezando e com ele, tudo atrás no carro, eu nunca dirigindo. Sei que a gente saiu daqui, porque levou 1 hora e 10 minutos daqui para o hospital da Unimed. Voado mesmo. E graças a Deus, né? Ele passou 8 dias, tá? Fez 4 cirurgias. Ele fez 4 cirurgias. Mas assim, eu louvo e agradeço a Deus, porque ele estava sem capacete, mas ele não teve um corte na cabeça. Acho que ele só foi braço e perna e na clavícula, né? Pois é, então assim, eu peço desculpa, né, na emoção, mas é porque a gente fica assim mesmo. E o que eu quero dizer com isso, né? A gente está aqui para dizer para a gente não desistir das nossas orações, dos nossos filhos, né? Porque você vê que na hora que eu vacilei, aconteceu. E não demorou, imediatamente. Então, na hora que, é como se Deus dissesse, olha, não desista. Não desista. Ele está bem, né? Hoje ele é totalmente sadio, sem ter nenhum problema, apesar de cheio de parafuso e de pino em todo canto, mas que a gente louva e agradece a Deus pela vida dele, né? Mudou um pouco, tá bem, está estudando, né? E a gente sempre colocando na cabeça dele para ele estar frequentando a missa, a igreja, Shalom, quando ele está aqui. Então, essa é uma coisa que a gente tem que dizer. E um detalhe, ele não ia pilotar na moto. Alguém pediu para ir pilotando a moto. E ele nunca tinha levado um escorregão de moto para ir. E essa pessoa, para você ver, uma pessoa que ia guiando, ele já vinha embora para casa. Mas é isso, o que a gente passa para vocês é essa questão da perseverança na oração, não desistir da oração, né? Nós ficamos durante 8 anos à frente do Encontro de Casais com Cristo, 5 anos a nível diocesano, né? E não desistimos da nossa missão. Nesse momento a gente queria jogar tudo para o alto, mas Deus disse, não, sua missão, você não pode desistir não. E a gente não desistiu, a gente foi até o final, né? Hoje a gente é uma família feliz, a gente se ama, né? Eu e ela e os nossos filhos também, a gente sente esse amor que eles têm pra gente, e isso a gente vem cultivando desde sempre, né? Levando para a missa, na igreja, fazendo a primeira comunhão, no batismo, todos os momentos que Cristo eles tiveram. Então a gente fica muito, a gente tem certeza que eles têm essa semente dentro do coração deles, essa bondade, essa vontade de fazer o bem. A gente levava para as nossas missões quando ia fazer algum tipo de visita, né, aos casais necessitados, seja para eles verem a verdadeira, que perto da gente tem pessoas que necessitam, que abrando o coração daquele cristão que ajuda o próximo. Então a gente procurava fazer isso também para eles sentirem que ser cristão não é só estar ali na igreja, não é só fazer aquele rito e pronto, né? Depois que a gente saiu, a gente foi fazer as nossas coisas. A Sandra precisava fazer cirurgia, eu precisava estudar, voltei a estudar e ela foi fazer a cirurgia, mas a nossa missão também ainda continua, né? A gente está ainda como dirigente da 3ª etapa, a Sandra, né? E também ajudando ali no que é possível patrocinar, né? Depois quando ele vai para lá, para casa, para pedir alguma ajuda, mas é uma coisa que a gente faz com muito, muito gosto, certo? Então, assim, diante dessas coisas, não sei se a Sandra queria falar mais alguma coisa, eu queria passar para vocês um momento. Só dizer assim, o quanto às vezes eu fico imaginando que algumas pessoas dizem assim como a gente ouve dizer muito também do Valdomiro e da Isabel, né? Vocês são um casal santo.
Aí, às vezes, ela até brincou uma vez, disse, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Assim, gente, mas assim, não é fácil. Viver o sacramento, nem é fácil, né? Mas do casamento é muito difícil. E assim, a gente, para viver esse sacramento, nós vivemos em constante oração. Eu, Francisco, ele costuma dizer que assim, a gente casou, eu para fazer ele feliz e ele para me fazer feliz. E para isso, a gente vive sempre rezando. Eu rezando por ele rezando por mim. Porque não é fácil. A vida de casal não é fácil. E hoje a gente está bem. No dia da manhã, a gente não sabe. A gente pode estar, a gente vacilar também na oração, né? Todo mundo é sujeito à implicação. Então eu mesmo digo, eu rezo por mim. Rezo por mim, eu rezo por você. Né? Eu tenho essas prioridades na minha vida, que é ela. Gostaria até de falar um pouco para vocês sobre essa questão de prioridade, certo? Na vida da gente, na vida de cristão, na vida de casal. Dá tempo? Dá, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão. Mas antes assim, né? Chega de tristeza, vamos passar. Eu queria passar para vocês uma pequena dinâmicazinha, todo mundo sentadinho mesmo, só para ouvir mesmo, para a gente refletir sobre quais as nossas prioridades como casal. Como casal, como família, como solteiro. Mas assim, porque eu falo muito de casal, né? Às vezes os solteiros estão aqui, eu só falo em casal porque é da nossa vivência, da nossa espiritualidade. Ela foi formada e cresceu nesse sentido. Então a gente traz para vocês esses pontos. Então vamos imaginar uma situação, vamos dizer assim, vocês estão em casa, certo? Então acontece que alguém bate na porta, certo? Aí você está sozinho. Aí o que acontece? Aí quando você vai sair para abrir a porta, o menino chora. O menino lá no quarto chora. Aí você vai, e agora, né? Aí quando você vai, não, o menino aí toca o telefone. Certo? Toca o telefone. E aí o que é que você vai fazer? Aí depois que você vai saindo, aí você vê que a torneira da cozinha ficou aberta e está derramando água na cozinha todinha. Tudo no mesmo momento. Certo? E aí quando você vai decidir o que você vai fazer, você olha para fora, lá vem chuva e está cheio de roupa no varal. 5 coisas para você resolver ao mesmo tempo. Aí eu pergunto para vocês, qual a nossa prioridade? O que é que a gente vai fazer primeiro? Certo? A gente tem que decidir, não é verdade? A gente tem 5 mãos, né, para fazer tudo de uma vez. Então o que é que a gente faz primeiro? Isso aqui é um teste psicológico que é feito, né, em algumas situações da psicologia. Eu não sei explicar, eu participei há algum tempo atrás, preparei até um momento, eu apresentei o Libretão, pessoal, e trouxe aqui para vocês, para a gente refletir sobre isso. Pensa na cabeça de vocês, o que é que eu ia fazer primeiro? Cada um deles tem um significado. Isso quem diz os especialistas, não sou eu. Eu vou dizer para vocês, certo? O que é que significa? Vamos lá. Bater na porta. São seus amigos. Batendo na sua porta. Certo? E o neném chorando. A família. Certo? Você ia primeiro atender o neném ou a porta? Mas ainda tem outra. Já tem outra. O telefone tocando, seu trabalho. Seu trabalho. O telefone tocando é seu trabalho. Se você que escolheu atender primeiro o telefone, né? E a torneira aberta derramando. Dinheiro. Dinheiro, é quanto da água, né? Aumenta a conta da água. É dinheiro, significa dinheiro. Então, se você prioriza o dinheiro, você já lá primeiro de ligar a torneira, né? Chorando. E deixar o menino chorando, né? E a roupa no varal, a sua sexualidade. Então quem escolheu a roupa no varal, viu? Pensa naquilo, né? Então essa é uma situação criada para eles testarem você qual é a sua prioridade, certo? Agora eu pergunto outra coisa para vocês que não precisam responder, mas pensar. E nós cristãos?
nós cristãos, nós casais, quem é casado, quais as nossas prioridades? O que é que a gente tem como prioridade? Primeiro de tudo. Primeiro a Deus. Nossa primeira prioridade é Deus. Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças. E também diz em Mateus 6,33. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o Rei de Deus, é aquele que Deus quer. Certo? E o mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus. Então, primeiro de tudo, de um cristão seria Deus. Isso a gente está tomando, isso que eu vou dizer agora, ainda tem os outros, nós estamos usando para a nossa vida. Eu e ela, certo? Colocamos, desde que a gente estudou, viu isso, e também já vimos que já era mais ou menos dessa forma e colocamos isso nas nossas orações, né? E o segundo, a gente pensa muito, né? Segundo, mas em segundo lugar a gente coloca um ao outro. Primeiro, segundo lugar, eu coloco ela. Ela, porque para vivência de casado, né? Porque nós estamos falando de prioridade. Também não estou falando que isso é sério. Entendeu? Eu estou falando que a gente, com essa vivência de casal, a gente coloca um ao outro em primeiro lugar. Certo? Então, se eu rezo por ela. E seus filhos? Amo meus filhos, adoro meus filhos. A gente morre pelos filhos, tanto eu como ela. Certo? Mas a gente vimos que devemos colocar o outro em primeiro lugar. Então a gente coloca, e por quê? Então, quando a gente vive em família, os nossos filhos precisam ver como funciona o casamento. Criar um clima de romance entre o casal. Se eu coloco ela em primeiro lugar, eu vou estar sempre, quando eu digo a ela, às vezes, eu vou citar aquele mesmo exemplo que tu não gostou, né? Mas vou dizer, a gente, às vezes, ela estava já, quando vai passando os anos, ia dormir e vestia um vestidão longo, um buraco bem aqui assim. Era assim que dava. Aí eu cheguei e disse, minha filha, pelo amor de Deus. Aí, né, resolveu. Então eu quero que ela sempre esteja cheirosa, bonita, porque ela é fundamental. Porque eu colocar ela em segundo lugar, né, depois de Deus. É chamado um ninho vazio. Vocês sabem o que quer dizer essa expressão? O ninho vazio. Já pensou quando... Esqueci o nome dele. Pedro Lucas crescer? O que ele vai fazer? Verdade, ele vai seguir o caminho dele. Hoje nós estamos no ninho vazio. Eu e ela, entre aspas. Eles estão sempre ali com a gente, mas é só eu e ela. Já pensou se eu não tivesse cuidado dela? Se eu não tivesse amor? Se eu não soubesse, se eu não chegasse, se eu não gostasse de conversar com ela, o que é que nós seríamos? Dois estranhos dentro de uma casa enorme, né? Casa que pode ser 2 quartos, mas 2 estranhos dentro de uma casa, ela se torna enorme. Não é verdade? Então isso é que é o sentido de eu colocar ela como prioridade. Um dos sentidos que eu achei muito fundamental, certo? Um ninho vazio. A gente leva para a vida. Não é verdade? E em terceiro lugar, aí sim, nossos filhos. Filhos. Timóteo 5,8. Porém, aquele que não cuidar de seus parentes, especialmente da sua família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Então a gente tem que cuidar dos nossos filhos. Amamos os nossos filhos, como eu já disse antes. Damos a vida por eles. Certo? Eu e o Cuba, quando a gente casou, nós decidimos ter 3 filhos. Quando eu tive a primeira,
Eu desisti, eu não quero mais ter nenhum. Tá só com essa mesmo. Quando a gente, isso eu quero dizer para vocês que a gente achava que era um casal santo de igreja, né? Que conhecia a palavra, mas nós não conhecíamos. Quando a Tainá tinha 6 anos, a gente decidiu ter outro filho. E não foi nem que a gente decidisse, não. Foi assim, quase obrigada mesmo, né? Estava com problema de saúde, e nesse meu problema de saúde eu não podia mais tomar anticoncepcional. Então eu tive que parar, fazer um tratamento. Eu venho de uma família que tem muito problema de câncer, né? Então aí eu tive que parar, né? E com 1 mês eu descobri que estava grávida. E nessa minha gravidez, não estava com 1 mês de gravidez, eu descobri que era gêmeos. Eu disse, eram os 3 filhos que a gente tinha planejado, né? Então assim, aí eu tive, né, os gêmeos, graças a Deus, eles nasceram até mais sadio do que a primeira, que era só ela, né? Então assim, como eu quero dizer para vocês que a gente não conhecia a palavra? Porque quando eu descobri que estava grávida de gêmeos, o que veio na minha cabeça foi fazer ela laqueadura. Eu não quero mais ter filho, tá? Chega, só 3 tá bom. Então, o Cuca não queria que eu fizesse. Mas, de tanto eu insistir, ele acabou aceitando, né? Então, com 24 anos, eu fiz laqueadura, né? Ficamos com 3 filhos. E depois que, quando os meninos já tinham uns 2 a 3 anos, a gente se arrependeu muito. Até hoje a gente era muito arrependido, né? De ter feito laqueadura. E alguns padres até conversavam comigo e diziam assim: vocês só fizeram 3 filhos, é pouco demais. Aí, ele sempre uma vez, o padre botou a mão na nossa cabeça e disse: vocês ainda vão ter filhos. E assim, não sei que pode até acontecer de vir filhos do coração, né? Mas de mim mesma acredito que seja possível, porque há 5 anos atrás eu descobri que eu tinha muito problema, né, na menstruação e tudo, e o médico insistia que eu tinha que tirar o útero, né? Então eu comecei e eu tinha essa esperança que eu ia engravidar mesmo sendo ligada, né? Então a gente foi adiando, e devido também às coisas da igreja, e esse ano eu fiz, né? No início do ano a gente combinou e tudo que eu tinha que fazer, então eu fiz, né? O útero eu não tenho mais. E assim, se aparecer algum filho, é um neto ou um filho do coração, mas filho mesmo a gente não vai ter mais, né? Mas assim, a gente louva e agradece a Deus, né? Pelos 3 que a gente tem. Mas que a gente se arrependeu muito, que deveria ter tido mais. Então, para a gente acabar, né? Mas ainda falta aqui o 4º lugar e o 5º. Ao 4º lugar, essas são as pessoas. Essa nossa lista de prioridades. Pessoas, familiares, amigos, né? Pessoas. A gente tem muitos amigos, graças a Deus. Nosso ciclo de amizade é muito bom, muito vasto. E a gente procura estar sempre, né, fazendo o bem, trazendo o bem para perto da gente, e a gente tem a graça de ter muitos amigos, certo? Nós precisamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Tem muita gente aí que usa Deus, ama as coisas, né, e adora as pessoas. Faz tudo o contrário. Então a gente tem que saber ter essa noção, né, de adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Muita gente é apaixonada por dinheiro, né? E ama, né, o dinheiro, adora o dinheiro. Isso é uma coisa que a gente deve pensar. E o 5º, o reino de Deus deve vir antes dos nossos projetos. O que é que aconteceu durante esses 8 anos que a gente teve à frente? Nós tínhamos vários projetos para a vida, para a família, para a saúde. Vai bater a porta. Segura aí. Aí
a gente deixou isso para depois. Vamos terminar os nossos, nós vamos cumprir com a nossa missão, depois a gente pensa no nosso projeto. Aí depois ela fez a cirurgia, eu estou estudando, né? Vocês sabem da história. E aí é onde muitas pessoas abandonam a igreja por causa do dinheiro ou por causa dos projetos, né? Então, a partir de hoje, que a gente não diga, né, mas eu não tenho tempo, diga isso, dizer isso assim, diga que não é essa a minha prioridade, né? Minha prioridade é outra, mas que a gente não tem um tempo, a gente sempre dá um tempo para as coisas, tá certo? Então essa era a mensagem que a gente tinha para passar para vocês. Não sei se a senhora quer fechar com mais alguma coisa. Só dizer assim que ontem, quando o Padre Ailton falou na missa, que às vezes você briga com Deus, que acha que eu rezo tanto, por que as coisas acontecem comigo, né? Mas assim, você tem que ver que Deus já fez tanta coisa boa para você, assim, ele nunca tinha sido preciso a gente cuidar dele. 81 anos, eles sempre se viraram sozinhos, eles dois. E quando ele adoeceu, que ele veio lá para casa, ele passou uma semana lá em casa, e dessa semana ele foi para Fortaleza, passou 2 meses e 17 dias. No início, eu pedia muito a Deus para que ele ficasse bom. No início. Mas, depois de uma semana que ele estava internado, eu pedi a Deus não que ele ficasse bom, mas que Deus fizesse a vontade dele. É fácil? Não. É muito difícil. É muito difícil porque você não está sabendo qual é a vontade de Deus. A Fabiana vai muito com a gente para Fortaleza e ela conversava comigo e dizia, quando o Cuquê me buscar, que eu ficava com o pai, a Fabiana dizia, como é que está teu pai? Eu disse, não tem melhora. Você já pediu para Deus fazer a vontade dele? Eu disse, ainda não, porque eu realmente não tinha pedido. Mas a partir do momento que eu comecei a visitar o Santíssimo e pedir para Deus fazer a vontade dele, eu sempre dizia para o Cuca que eu estava preparada, que eu já tinha pedido, que Deus fizesse a vontade dele. E todas as vezes que o pai piorou, sempre era eu que estava com ele. Que foi 3 vezes que ele piorou mesmo, muito mesmo, né? E assim, eu rezava, pegava na mão dele, né? E no início que ele estava internado, eu começava a rezar o texto 3 horas e dizia, pai, vamos rezar? E o meu pai, eu acho que eu aprendi a rezar com ele, porque eu sempre vi ele rezando o texto 6 horas. E assim, no início eu começava ali a falar, eu entendia que ele estava respondendo, né? Mas depois ele dizia assim, eu não quero rezar. Eu, tá bom, mas depois eu posso rezar para o senhor? Ele disse, pode. Eu começava a rezar, né? Então assim, a última vez que ele piorou, eu estava lá com ele, eu chorando, e tinha uma mulher lá comigo, e ela disse, não, seu pai vai ficar bom. Meu pai já foi para a UTI, está aqui, voltou e tudo. Eu disse, não, dessa vez ele não vai ficar bom. Deus está fazendo a vontade dele. E com 10 dias que ele foi para a UTI, a médica ligou para a gente e pediu para a gente ir, que tinha uma reunião. E a gente foi para a reunião. E 2 irmãos meus, nós somos 6. 2 não queriam que a gente assinasse para desligar os aparelhos. E eu disse, Deus vai fazer a vontade dele. Eu não quero ver mais meu pai sofrer. E a gente assinou e tudo. Com 3 dias que a gente... eles iam desligar na sexta-feira, né? Isso era terça. Eles iam desligar na sexta-feira. Pediu para a gente ir, para se despedir dele na sexta-feira. Aí eu falei logo dentro do carro. Na sexta-feira eu não venho mais. Eu já me despedi do meu pai. Porque depois da reunião eles deixaram eu entrar de um por um, de 2 em 2 e conversar com ele. Aí entrou eu e a minha irmã, e ela chorando muito, né? E eu peguei na mão dela e disse, deixa Deus fazer a vontade dele. Então nós voltamos para casa, e quando foi eu dizendo que eu não ia na sexta-feira. Quando foi na quinta-feira, a médica ligou para mim, disse, porque ela tinha meu telefone, ligou para mim e disse, olha, a gente teve que desligar os aparelhos do seu pai. Né? Aconteceu um problema aqui, tudo a gente teve que desligar. Eu disse, tá bom.
Aí, quando foi à noite, a minha filha foi visitar o pai e ele teve uma melhora assim, estava com 15 dias que ele não abria nem o olho. Ele falou, ele até falou, né, nesse dia que ele saiu da UTI. Mas eu sempre tinha na minha mente que aquilo dali, que ele não ia sair dali. Ele não tinha como sair dali. E quando foi com 7 dias que tinham desligado os aparelhos, na quarta-feira, eu fui para visitar ele, né, e passar que a gente sempre ia para ficar 2 ou 3 dias com ele. E no caminho, quando eu cheguei no Mirim, ligaram para mim, mas não conseguiram falar comigo. Meu celular não estava pegando. Quando eu entrei dentro de Fortaleza, a minha sobrinha ligou e aí falou, né, que Deus tinha levado meu pai. E assim, eu sempre dizia, nesses 2 meses que ele passou internado, que eu não queria estar lá quando ele partisse, né? Que eu não queria ir para a ML e tudo, eu não queria isso. E assim, gente, eu sou muito medrosa, eu não fiz enfermagem porque eu sou, né, sangue, essas coisas não é comigo. E Deus botou nas minhas mãos isso tudo, porque foi eu que fui no dia que ele morreu e eu que tive que resolver tudo, né? Ir para a ML, fazer isso tudo, foi eu. E assim, e a gente chora porque a gente é humano e chora mesmo. Mas assim, eu vi que Deus fez a vontade dele. Eu não queria ver meu pai sofrer. Para meu pai, se eu não quero para mim, eu não vou querer para ele, né? Eu vou querer ele ali, ele nunca mais vai comer as coisas que ele gostava, ele nunca mais vai poder se vestir, que no início que ele estava lá em casa, até por pouco eu trocar a frase dele, nos 2 primeiros dias foi difícil porque ele não aceitava, né? Depois ele viu que ele não podia, começou a aceitar. Então assim, eu conversei com a minha mãe, eu disse para ela, eu disse, mãe, a gente não pode ser egoísta, né? Então, é isso que a gente queria falar para vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.